Nós iniciamos esse semestre na nossa escola dominical, aos domingos pela manhã. Nós estamos trabalhando aqui na Palavra de Deus, nos pequenos grupos, essa jornada espiritual, esse processo de entender em que ponto nós estamos na nossa vida espiritual. Boa parte de nós, não vou dizer todos, boa parte de nós entramos na vida cristã, começamos a nossa vida cristã e ficamos assim, deixa a vida te levar. Nos falta intencionalidade, nos falta propósito e vivemos a nossa vida espiritual, não vou dizer de uma maneira relaxada, às vezes é por falta de conhecimento mesmo, mas vivemos a nossa vida espiritual sem alvos, sem objetivos, sem intencionalidade. As coisas elas vão acontecendo e nós não sabemos para onde estamos indo, em que ponto que nós estamos na nossa jornada espiritual. Então nós temos um processo e a Igreja Batista Central tem trabalhado para isso, e o nosso objetivo é que cada irmão, cada pessoa que venha fazer parte da Igreja Batista Central, ele tenha esse entendimento de onde ele está e para onde é que ele está indo. Então, nós mostramos aqui alguns slides, acho que foi domingo retrasado. Nós saímos da descrença para a crença, não conhecíamos o Senhor, passamos a conhecer por obra da graça e por obra do Espírito Santo, da descrença para a crença, mas nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos nos tornar crentes maduros. O que é um crente maduro? O que é um crente crescido espiritualmente? É aquele que se parece com Jesus. Quanto menores forem os traços do meu eu e maiores os traços de Jesus, do caráter de Jesus em mim, mais amadurecido, mais fortalecido eu sou. O crente maduro é um crente que tem vencido o diabo, é um crente que tem vencido o mundo, tem vencido o pecado. É aquela proposta lá de João, né? Filhinhos, eu vos escrevi por quê? Porque tendes conhecido o Pai. Jovem, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Opa! O filhinho conheceu o pai, agora está jovem porque está vencendo o maligno. Pais, eu vos escrevi, agora como pais estão maduros, estão gerando novos filhos na fé, novas pessoas para o Senhor Jesus. Então é um processo e a Bíblia nos mostra isso. Isso não acontece num evento, não acontece de uma forma mágica, mas é na caminhada, é na jornada. Então, um crente maduro, segundo o conceito que nós estamos colocando aqui do Rand Pope, o que é um crente maduro? Oi? Se parece com Jesus, mas nesse parecer com Jesus, tem lá algumas etapas. Totalmente, em todo o tempo, guiado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. É tão interessante isso, né, que Paulo chega em Éfeso, encontra lá alguns discípulos e pergunta para eles sobre o Espírito Santo. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles, que Espírito Santo? Nem sabíamos, né? nem tínhamos ouvido. Então, o grande temor é que nós vivamos aquém daquilo que Deus tem para nós.
Nós podemos viver uma vida espiritual em Deus, queridos, vibrante, plena, cheia de graça, cheia de alegria, cheia do poder do Espírito Santo, e às vezes nós estamos como aqueles discípulos de Éfeso, nem sequer ouvimos que existe isso. Então, um crente maduro é um crente cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, sujeito à vontade de Deus no Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, manifesta, ou seja, encharcado pelo irresistível amor de Jesus. Olha para Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo, Jesus era cheio da graça de Deus, Jesus era cheio do amor, da sabedoria de Deus, é o modelo, é a referência. Mas começa por aí, ser dominado pelo Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que está sujeito ao Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é como muitos de nós pensamos, não é soltar faísca, não é andar de sapatinho de fogo nas nuvens dos céus, pode até ser, mas não é bem isso não, é mais estar sujeito à vontade de Deus, né? Essa é a ideia. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do domínio do Espírito Santo, debaixo da vontade de Deus, guiados pela vontade de Deus, essa nuvem de Deus, essa coluna de fogo de Deus, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. E faz parte do amadurecimento espiritual entender os dons do Espírito Santo e saber qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Eu estou sendo preparado pelo Espírito Santo, né? Sendo burilado por Deus, pelo Espírito Santo, com que propósito, que lugar, onde é que Deus está me colocando no corpo? Né? Qual é a minha participação no corpo de Cristo? Então, controlado pelo Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, encharcado do amor de Jesus, comunica o amor de Jesus, as pessoas que por ele são tocadas por Jesus. Isso é impressionante, irmãos. É impressionante isso, e a gente tem essa percepção. Eu levantei bem cedo um desses dias e fui fazer uma caminhada, e estou dando uma volta lá e venho pela Presidente Kennedy, encontro uma irmã que estava vindo da reunião de oração da igreja dela, que era às 5h30 da manhã. Não é pelos trajes e nem pelo coquezinho no cabelo, mas a graça de Deus brilhava na vida dela, gente. Sabe, é perceptível. Um crente cheio da graça de Deus, é notório. Um crente cheio da graça de Deus, da presença de Deus, onde ele passa, o bom perfume de Jesus passa também. Se nós passamos levantando poeira, azedando, destruindo, amargando, tenha certeza que esse não é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, é do conforto, é do consolo, é da edificação, é da graça, é o Espírito que não apaga o pavio que fumega, não esmaga a cana quebrada. Onde há o Espírito de Deus, preste atenção, aí há libertação. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, e temos, eu digo retoricamente, mas se esse Espírito Santo de Deus é presente na nossa vida, essa graça de Deus, essa
alegria de Deus, esse amor de Jesus, onde nós passamos, o bom perfume de Jesus passa. A graça de Jesus passa. A alegria de Jesus passa. Por isso que eu gosto muito, mas muito mesmo, do Salmo 84. Lá diz que um homem abençoado por Deus, que tem o temor do Senhor, quando ele passa pelo deserto, o deserto se transforma em mananciais. Na minha casa, lá na sua casa, a sua presença faz da sua casa um manancial. Lá no seu trabalho, a sua presença é uma presença gratificante. É aquela presença que conforta, sabe, que é bom estar perto. Tem algo sobrenatural de Deus que mexe com as emoções, com as pessoas. É isso, gente, é Jesus em nós, é a graça de Deus em nós. Então, controlados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, tocados e tocando outros com o irresistível amor de Jesus, mas também sabendo o nosso lugar no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, que é a igreja. E nós temos pelo menos 3 passagens básicas que falam sobre os dons espirituais. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Vamos ler essas passagens? Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Nós vamos ler as 3 e eu já deixo uma pergunta aqui. O que as 3 têm em comum? Além de estar falando dos dons espirituais, obviamente, o que elas têm em comum? Romanos capítulo 12. É importante você acompanharem na Bíblia. Nós vamos passar alguns slides daqui a pouco. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Parênteses, lá no Antigo Testamento oferecia-se ovelha. No Novo Testamento ofereço eu mesmo. Eu sou o sacrifício, né? Eu que subo ao altar de Deus para a glória de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, tem uns que a autoestima está lá nas grimpas, né? Ele pensa dele além do que convém. E tem outros que a autoestima está lá abaixo, né? Como diz o pessoal, abaixo de trazer de sapo, né? Uma baixa autoestima, uma vitimização, uma autodepreciação, né? Uma dó de si mesmo, que só Jesus. Então, pela fé, pela graça de Deus, pense de você mesmo como Deus pensa. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aleluia! Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo.
ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, que o faça como? Com alegria. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, muito conhecido também de todos nós. Vamos lá. Como nós já lemos, vamos ver aqui a partir do versículo 4, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Glória a Deus. É muita bênção, né? É muita dádiva. Agora Efésios capítulo 4. Efésios 4. E tem também outros dons que estão espalhados aí na Bíblia, que nós vamos falar sobre eles também. Mas hoje vamos a esses 3 textos. Efésios capítulo 4, versículo 11. Encontraram? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até aqui, vamos orar? Amém? Vamos orar. Vamos dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, o Senhor me deu a salvação em Cristo, o Senhor me colocou no corpo que é a igreja, o Senhor me deu o Espírito Santo distribui dons, capacitações. Eu não quero ficar fora disso, Senhor. Eu preciso participar dessa graça ativa que é essa obra do Senhor, esse trabalhar do Senhor na minha vida e na vida da igreja. Então, Senhor, me encaixa, Senhor, me coloca no lugar devido que o Senhor deseja. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, que dádiva, que delícia, Senhor, ter a Tua palavra em mãos, por meio dela entender as coisas do Senhor. Deus, muito obrigado pela igreja que é o corpo de Jesus na terra.
Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, renova-nos no entendimento, na alegria do Senhor, na alegria do Espírito Santo. Os dias são maus, nós sabemos disso, mas sabemos também que o Senhor sempre preserva os seus. Elias estava muito decepcionado com Israel naqueles dias por causa da apostasia, por causa do distanciamento. E o Senhor lhe disse: eu mesmo preservei, reservei 7.000 joelhos que não se dobraram, que não se curvaram diante de Baal. O Senhor sempre terá joelhos que não se curvarão diante das pressões do mundo, diante das pressões do tempo presente. E nós te pedimos, preserva-nos, ó Deus, os nossos joelhos, guarda-nos para sermos crentes maduros, profícuos, ó Deus, que reflitam a glória do Senhor aqui na terra. É a nossa oração, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Voltemos lá para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 6, né? Mas assim, eu estava perguntando para vocês, o que vocês encontraram de comum em todos esses 3 textos que nós lemos? Já vou passar os slides aqui também, de Romanos, capítulo 12, mas o que tem em comum nesses 3 textos que nós lemos? O que tem em comum nos 3 textos? Os dons para o crescimento da obra de Deus. O que mais? Perdão? A diversidade dos dons está presente. O que mais? São diversos dons, mas todos eles distribuídos pelo Espírito Santo. O texto fala, então, os 3 textos falam dos dons espirituais, mostram que há uma diversidade enorme de dons, que nós acabamos de ler, e o texto mostra também que esses dons, eles são dados pelo Espírito Santo, tendo em vista, ou seja, um propósito, um bem comum, que é a edificação do corpo, que é o crescimento e o fortalecimento do corpo. Pedro, pode colocar aí o Romanos, primeiro série de slides? Então, sobre os dons espirituais, a diversidade dos dons, isso. A unidade na diversidade. Os dons são diversos, mas o Espírito que os distribui é o mesmo, visando um só propósito. Qual que é o propósito? Edificação do corpo, edificação da igreja. Eu estava preparando as lições e pensando, quanto mais clerical for a igreja, menos orgânica e menos participação dos dons haverá. Quanto mais institucionalizada, quanto mais clerical, vocês entendem quando eu falo isso? Entendem? Quando os dons e os ministérios, eles são centralizados no clérigo, né? Ou na figura religiosa, no agente religioso, mais fraca será a igreja em termos de participação, de vivência, de manifestação, de uso dos dons. Quanto mais institucionalizada, quanto mais clerical é a igreja, mais o ministério, as ações, o trabalhar é focalizado apenas em algumas pessoas. Uma igreja baseada em programas,
qual que é a proporção dos que trabalham e dos que assistem? Na melhor das hipóteses. Nós já estudamos isso aqui tantas vezes. Qual que é a proporção? 20/80. Na melhor das hipóteses. 20% trabalha e 80% assiste. Esse é um propósito de Deus para a igreja? E pode perceber que na igreja, aqueles que trabalham, eles trabalham muito e são chamados para desempenhar vários trabalhos, várias atividades, acumulam funções, ficam cansados, extenuados, e 80% são espectadores, assistem, mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que cada crente encontre o seu lugar no corpo, que cada um se movimente, desempenhe as suas funções para a sua alegria pessoal, para o seu crescimento, né, espiritual, para desenvolver pessoalmente, espiritualmente, e para abençoar a igreja também, porque o seu trabalho, a sua ação, ela vai, com toda certeza, abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais institucionalizada, quanto mais clerical for a igreja, menos estará presente o sacerdócio universal de todos os santos. O Lutero fez, junto com Calvino e os outros, fizeram uma reforma extraordinária, mas essa reforma foi a que nível? Doutrinário. Aí veio Spener depois com o pietismo e trouxe a ideia de uma reforma eclesiástica, que surge o pietismo, irmãos Morável, wesleyanos, avivamentos e assim por diante, que é a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Vocês conhecem a história do John Bunyan? Sabe quem que é? John Bunyan? Quem que é? Escreveu O Peregrino, um best-seller, um dos livros mais lidos em todos os tempos. Mas qual que é a história pessoal dele? Qual que é a história pessoal do John Bunyan? Conta para nós, né, Zé? Usa seu dom e conta para nós, né, Zé? Conta a bênção. John Bunyan, ele tinha um ardor no coração dele, que era pregar o Evangelho. E queria pregar o Evangelho na porta das minas de carvão, queria pregar o Evangelho nas ruas, e não podia, porque só podia pregar quem tivesse as ordens ou a ordenança do Estado. Ou seja, religião e Estado na Inglaterra era uma coisa só. Então, para ele poder pregar, ele tinha que ser ordenado, ele tinha que receber as ordens. E, gente, quem tem o Espírito Santo, tem o ardor de Deus no coração, age como os apóstolos. Melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens, e ele vai pregar na rua, e ele é preso por causa disso, e é atormentado todos os dias na prisão, porque ele tem uma filhinha que é cega. 12 anos de cadeia. Então, quanto mais institucionalizado, mais engessado, mais amarrado e menos sacerdócio universal de todos os santos. John Wesley entendeu a importância que a igreja tinha, não apenas para reunir os irmãos, mas na época deles entenderam a importância que a escola dominical tinha para poder ensinar as crianças a ler e escrever. Ler e escrever naquela época era para uma elite. Crianças de 8 anos, 12 anos de idade, enfiadas dentro das minas de carvão. Ele falou, não, isso não está certo. Espírito de Deus, Deus move aquela geração dele e de outros,
E a escola dominical surge não como um aparato religioso para ensinar os crentes, mas ela surge para poder ensinar as crianças a lerem e escreverem, porque não sabia ler nem escrever. E qual foi o resultado? John Wesley foi perseguido. Queria pregar para os mineiros que enfiavam dentro das minas de carvão, saíam dali, gastavam todo o dinheiro na bebedeira, e ele ia para a porta das minas de carvão pregar o Evangelho para que eles se convertessem, fossem transformados pelo Evangelho. Foi proibido, foi perseguido, e daí a frase mais célebre do John Wesley: a minha paróquia é o mundo. Ou seja, eu não preciso de um púlpito para pregar. A minha paróquia é o mundo. Eu prego na porta das minas de carvão, eu prego nas ruas, eu prego nas escolas, eu faço escola dominical, porque a minha paróquia é o mundo. Eu preciso de Deus, do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus. Então, quanto mais institucionalizada for a igreja, quanto mais clerical ela for, menos nós vamos encontrar o sacerdócio universal de todos os santos. Você é um sacerdote. Está lá escrito, 1 Pedro, capítulo 2, em Apocalipse também. Todo crente é um sacerdote. Por quê? Isso é teologia. Por que todo crente é um sacerdote? O que é um sacerdote? Boa pergunta, né? Isso, sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e o povo. Ele leva o povo até Deus. O profeta traz Deus até o povo. O sacerdote leva o povo até Deus. Somente as petições chegavam até Deus por meio do sacerdote. Estava lendo, né, até instigado por um irmão que fez uma pergunta para mim essa semana, em Mateus 27. Quando Jesus expira e entrega o seu Espírito, o que acontece no templo? O véu rasgou. Quem rasgou o véu? Foi um milagre, né? O véu rasgou. O que significa o véu rasgado? O véu rasgado significa que nós temos, todos nós, agora em Cristo, o sumo sacerdote em Cristo. Quem está em Cristo tem livre acesso à presença de Deus. Gente, isso é extraordinário. Isso é extraordinário num meio que é o meio religioso, onde usa-se o poder religioso para dominar as pessoas, para expoliar as pessoas, né? Saber que o véu foi rasgado e que todos nós temos acesso à presença de Deus é glorioso, é extraordinário. Então, todos nós temos acesso à presença de Deus. Nós gostamos muito daquele conceito, e parece que ele é meio conveniente, né, de que o marido é o sacerdote do lar, mas e se a casa não tiver um marido? A mulher é o quê? Os filhos são o quê? A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Homem tem livre acesso à presença de Deus, a mulher também tem livre acesso à presença de Deus, os filhos também têm livre acesso à presença de Deus. Talvez a gente deveria usar um outro conceito para responsabilizar os homens, né? Para dizer, meu amigo, assuma o seu papel de liderança. Aí a gente encontra um evangeliquez, né? Mas às vezes não reflete o todo da verdade. Fato é esse, sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós temos em Cristo, óbvio, em Cristo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador
entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Homem. Cristo Jesus, homem. Então, Pastor, em Cristo, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. deixa eu dar um break aqui, pastor. Mas se você achar por bem, você continua. Tá. Essa coisa do homem não ser o sacerdote, isso está na nossa cabeça, né? Isso. Você passou aí de um jeito assim que parece que deve ter dado um nó aí na cabeça de alguns, como deu no meu aqui. Dá para falar um pouquinho disso ou a gente estaria saindo? Não, tranquilo, podemos falar. É quando eu falo que o homem é o sacerdote, eu posso lhe dar uma posição minimizando a dos outros. Quando eu penso no pastor como sacerdote, eu lhe dou uma atribuição que minimiza a atribuição dos outros. Então, talvez o melhor conceito não seria dizer que o homem é o sacerdote. O melhor conceito é o que a Bíblia diz: o homem é o cabeça, o homem é o líder, o homem é o responsável. Porque sacerdote todos são, né? Tá certo? Através de Cristo, perfeitamente, Silvio. É isso. Então,